Amém. Irmãos, dá só uma palavrinha aqui no começo desse módulo agora. É o terceiro módulo e é o último desse ano. Então a gente deve ficar mais uns 3 meses nesse módulo e depois a gente já chega às atividades de final de ano. No primeiro módulo a gente tratou da questão da revelação. O que é a revelação, como é que ela veio, enfim. Fizemos isso com calma, eu e o Lucas à frente aqui, mas todos participando. O segundo módulo tratou da constituição da própria palavra de Deus, ou seja, ele revela e depois ela se constitui, vou botar isso entre aspas, né, num produto, em algo que a gente consegue pegar, guardar, manusear, mas que na verdade é apenas o que a gente vê, porque a revelação contida ali é o que de fato nos interessa. Então, são dois estágios. Esse terceiro módulo, ele vai se beneficiar dos dois anteriores. Tá? Sem entender o que é revelação, a gente não tem por que entender bem a Bíblia, né? A menos que ela seja especial para a gente, e a gente foi vendo isso ao longo desse ano. Para esse módulo aqui, eu vou pedir que vocês se esforcem para não ter faltas. Claro, quando for inevitável, não tem jeito. Mas por que isso? Porque esse módulo ele vai terminar nas últimas semanas em questões práticas. A gente vai de fato manusear, olhar para a Bíblia e ver como é que a gente descobre os elementos da Bíblia, tá? A interpretação do texto bíblico. O que está ali, por que aquilo está ali, por que Jesus sai a convite de um sujeito para curar a filha, mas para no meio do caminho, vai fazer outra coisa e depois ele volta. Por que o autor sagrado botou aquilo ali no meio? Não foi sem querer, não foi um acidente de percurso. Por que aquilo está ali? A gente vai ver esse tipo de coisa e vai aprender a manusear melhor a Bíblia, tá bom? Ah, pastor, mas eu não vou pregar no púlpito. Usa isso no seu devocional em casa. Aprende a perceber as nuances do texto bíblico, tá? Então, na medida do possível, mantenha uma continuidade nesse último módulo, principalmente. Exatamente porque ele vai desembocar em coisas práticas e tudo que a gente vir até lá vai ser fundamental para isso, tá bom? Esse último módulo tem a parceria autorizada de um ministério internacional chamado The Charles Simeon Trust. Eu faço parte dele, desde que ele chegou ao Brasil, há 10 anos atrás. Hoje, inclusive, eu estava lá, na Barra da Tijuca. Eles estão no Rio de Janeiro essa semana. Eu estava em Imperatriz na semana passada, por conta desse ministério, cujo foco é ensinar pessoas a pregar expositivamente. E a gente vai usar material deles aqui sob autorização, tá bom? Então, isso é só para vocês entenderem o que vai acontecer aqui. Bom, vamos começar então, propriamente dito. Exegese é uma palavra técnica que eu só vou mostrar para vocês, a gente não vai ficar trabalhando com teologia isso aqui, tá bom? Mas é preciso que vocês entendam de onde é que a gente tira as coisas. Então a palavra exegese, tudo que no português começa com um prefixo ex ou ec, né, ec, é sempre algo para fora. Você tem esse movimento de algum lugar para fora. Espremer é quando você tira o caldo para fora. Até isso, né? Então, sempre no português, isso a gente herdou, que no grego era originalmente ek, que a gente escrevia, transcrevia. Aí, quando veio para o português, através do latim, é que apareceu a alternância com x, é isso mesmo. Então, é sempre extrair alguma coisa. No caso da pesquisa, do trabalho sobre o texto, qualquer que seja, é extrair a mensagem do texto. E no caso específico do texto bíblico, é extrair a mensagem do texto bíblico. Ora, se o texto bíblico é a revelação de Deus, quando a gente faz a exegese, a gente extrai, ou seja, a gente depura o que Deus informou ali para a gente através do texto bíblico. Tá? Então, resumindo aqui, vamos ler junto a última sentença ali? A exegese é a ciência da interpretação
e é disciplina fundamental para a teologia bíblica e para a teologia sistemática. Alguns princípios, né? E aqui eu vou seguir para não me perder. Nosso pensamento pode ser bem significado por meio das palavras, ou seja, nós falamos o que pensamos. E aquilo que nós falamos é oriundo da nossa reflexão. Por isso, prestem atenção, tem nada a ver com a nossa aula. Por isso que existe um movimento nos últimos anos de estabelecer processos de novas linguagens. Deu para entender? Você pensa e fala. Se você mecanicamente altera o que você fala, você vai alterar o que você pensa. Entendeu? Tá? Esse é um processo neurolinguístico. A mensagem da Escritura é tão importante que precisamos ter certeza absoluta de entender aquilo que está lá expresso e de forma correta. Nós não podemos nos dar ao luxo de entender mal aquilo que está escrito lá. É muito comum nós termos extratos da Escritura mal compreendidos. Tá? Então, na hora da oferta aqui, eu venho ali no púlpito, aí eu digo, meus irmãos, está escrito lá que se você semear, o Senhor vai dar a você a 30, 60 e a 100 por um. Isso está escrito na Bíblia? Tá. Mas está falando de oferta? Não. Então, o que acontece? Quando você extrai de forma errada, você vai ter uma interpretação errada, portanto, você coloca na boca de Deus palavras que ele não disse. Tá? Esse texto, só para ninguém ficar com dúvida, ele fala do evangelismo, ele fala da pregação do evangelho. Se nós pregarmos, é o Senhor quem rega, é Ele quem faz a obra, e Ele pode dar frutos nessa magnitude. Tá? Não tem nada a ver com dinheiro. Texto e contexto são princípios elementares e fundamentais, sem os quais a gente não consegue operar adequadamente a exegese. Algumas dicas, né, para a gente trabalhar o texto. Primeiro, quando você vai trabalhar um texto, você precisa ter a noção dele inteiro. Eu queria muito estudar o livro de Isaías. Leia o livro inteiro. Mas é muito grande, então escolha outro livro para começar. Tá? Mas não pode começar a fazer uma exegese sem você ter a noção completa do que o autor bíblico falou. Depois, aí você volta fazendo o trabalho trecho a trecho. O texto que você vai trabalhar, você já notou como é que a gente prega aqui na igreja? A gente tem um livro, Êxodo, que está agora. A gente escolhe um pedaço, trabalha aquele pedaço, eu ou um dos presbíteros, e a gente aplica a exegese, tal, até chegar no final, que é quando a gente arruma o texto para trazer para o púlpito para pregar. Esse é um processo técnico, mas que depende, claro, da iluminação do Espírito Santo. Esse texto não pode ser nem extremamente grande e nem pode ser pequeno demais. Para você estudar, para você pregar, pode. Tá? Você pode juntar elementos ou você pode fatiar mais. Traduza e compare com outras versões. Se você não fala grego, não fala hebraico, não fala aramaico, não tem problema. Escolha 2, 3 versões idôneas, né? E graças a Deus nós temos várias aqui no Brasil, uma mais de linguagem mais contemporânea, uma de linguagem mais clássica, e leia o mesmo texto, comparando, porque com isso você vai ver as soluções de tradução que foram dadas e você vai ter uma noção bem ampla do que era o texto original. Reflita sobre o texto, mas aplique essa reflexão sobre o contexto. O que isso faz ali? Descubra e estude tanto o teológico quanto o gramatical. Uso das línguas originais, nem Santo Agostinho falava hebraico nem grego, tá? Ele só falava latim. Foi um dos grandes exegetas, inclusive, da história. Então, não fique com peso na consciência, nem precisa ficar desesperado para aprender grego e hebraico. Tá? É bom, claro, se você já tiver, mas com as ferramentas que nós temos hoje, você consegue estudar perfeitamente a Escritura. Variantes textuais,
Quem estava aqui quando eu trouxe um monte de livro? Eu trouxe 2 livros de variantes textuais, eu não sei se vocês lembram disso. Por exemplo, quando chega no final de Marcos, nós temos uma variante textual, ou seja, a origem de textos, a depender da onde se pegou aquilo ali para fazer a tradução, vai ter uma variante textual. Há palavras, há frases e há versículos inteiros que compõem as variantes textuais. Para que a gente quer saber isso? Para saber se aquilo é ou se não é palavra de Deus? Não, se está lá na Bíblia é palavra de Deus. Mas é para saber qual foi o desdobramento histórico para chegar até a nossa jornada de agora. Para isso nós temos esses livros que deixaram para a gente. Semântica, significado das palavras. Aí é bom a gente ter um bom domínio do vernáculo, da língua portuguesa. Puxa, pastor, eu tive uma instrução média, o que eu faço? Use a sua instrução e use as ferramentas. Um bom dicionário, sabe? Tente entender o que você lê. Está com muita dificuldade? Pede ajuda. Não é vergonha nenhuma, não, tá bom? Só não fica sem entender. Precisamos entender o tema, qual é a ideia principal do texto. Isso aí, há ferramentas para a gente fazer isso. Alguns livros são muito complexos para a gente identificar, por exemplo, Amós. Amós é um texto muito complicado para a gente fazer uma exegese, mas está lá na Bíblia, a gente precisa fazer. Judas, lá, a pequena epístola, é muito fácil de fazer. Está tudo claro, ele diz. João, o Evangelho, ele fala, ele chega no final, ele diz, olha, eu escrevi isso, para isso, assim e assim. Ele próprio entrega o ouro, ele diz o que ele, para que ele escreveu o texto, tá? E ali aparece o tema. Qual é a proposição? Ou seja, qual é a mensagem de Deus que está ali? Cada livro tem uma mensagem principal que aparece ao longo do livro todo. Tá? Então nós temos, a gente pode, para cada livro da Bíblia, estabelecer uma frase. Essa frase vai ser, vamos dizer assim, o tom do livro. Tá? E há ferramentas para a gente descobrir isso também. O nosso tempo, o que a mensagem do texto diz para hoje? A Bíblia não foi escrita pensando em nós, no sentido de pessoas daquele tempo. Foi escrito pensando em quem ia ler, melhor, em quem ia ouvir aquele texto logo em seguida. Cada texto é escrito para o seu tempo. Mas aprove ao Senhor deixar o texto bíblico. Enquanto a igreja estiver aqui, o texto bíblico cumpre a sua função. Então, o que aquilo representou para quem estava lá e o que aquilo representa hoje para a gente? Então, o sujeito feio, em quem não havia formosura, sobre quem Isaías fala, tinha um significado para eles, mas tem outro para nós. Tá? Como é que a gente faz essa conexão? Somente depois de tudo, de se debruçar sobre o livro, de rascunhar, de marcar, é que você vai pegar um comentário bíblico, é que você vai ler a anotação da sua Bíblia de Genebra, da sua Bíblia da Herança Reformada, só agora. Por que isso? Se você começar antes, você não vai pensar, você já vai pegar o pensamento pronto de alguém, tá bom? Sobre esses comentários, confie no seu trabalho. E talvez, se você está começando agora a interpretar o texto bíblico, talvez você diga assim, mas pastor, eu não sei fazer isso. É para isso que a gente está começando esse modo, tá bom? Para a gente aprender o que é necessário para a gente poder interpretar o texto bíblico. Não precisa você ter uma biblioteca de comentários ou de bíblias comentadas. Se você quiser ter algum, uns 2 são suficientes, 2 que sejam bons. Mas eu vou dizer a vocês, gente, vocês estando numa boa igreja, com pessoas idôneas e capacitadas, você e a Bíblia, e o joelho dobrado resolve, tá? Basta que você comece a fazer isso. Você tendo os comentários, você pode trabalhar com eles a partir de uma abordagem histórico-gramatical. O que isso quer dizer? Se você for para um comentário devocional, você vai ter comentários muito rasos.
tá? A ideia de um devocional não é que aquilo seja errado, é porque é para outra coisa, tá bom? E os homiléticos, aí já vão representar uma outra dificuldade que não é ideal para agora. Eu coloquei essa última observação, seja crítico, mas não seja intransigente, é porque se você vai pegar comentário de alguém, esse alguém externou a opinião dele, pode ser diferente da sua em algumas coisas. Tá? Então, não vai chamar o John MacArthur de herege só porque você não gosta de tudo que ele fala, tá bom? A homilética, essa palavrinha não tem nada a ver com o que você faz batendo os ovos em casa, né? Significa conversar com, dialogar, falar, ou seja, você espremeu a informação e agora você vai dialogar com os princípios que você descobre ali dentro. Na teologia, isso se aplica à proclamação e ao ensino da palavra de Deus, ou seja, como é que você arruma tudo que você vem estudando para poder você fazer uso daquilo, tá bom? Como vocês estão vendo hoje, a gente está arrumando a casa para começar alguma coisa, que virá a partir da próxima aula, mas hoje a gente já vai ver alguma coisa. A homilética, o último ponto da homilética é como é que eu vou me expressar com aquilo. Ou seja, eu arrumei tudo. É mais ou menos o seguinte, enquanto eu estou fazendo a minha exegese, eu estou botando um monte de coisa sobre a mesa. Estou botando, descobri isso aqui está no versículo X, isso aqui está não sei aonde, isso aqui ele pegou de referência lá do outro texto, eu botei um monte de material sobre a mesa. Na homilética, eu vou arrumar. Tá? Vou botar tudo do jeito bonitinho, porque é a partir daí que eu vou estabelecer a comunicação daquilo que eu aprendi com o meu estudo, tá bom? A retórica faz parte da nossa habilidade discursiva, ou seja, como é que eu falo? Um dos grandes oradores da Bíblia foi o apóstolo Paulo, a ponto de um sujeito nobre, né, da casa real, chegar para ele, poxa, se você falasse mais um pouco, você ia me convencer. Por quê? Ele estava sendo convencido pelo Espírito Santo? Não, senão ele teria sido. Era a oratória de Paulo, tá? A arte do convencimento. Profissionais que precisam ter isso, por exemplo, vendedores, políticos, advogados. Por quê? Porque precisam convencer a partir dos argumentos que têm. Tá? Então, são profissões que naturalmente precisam da arte da retórica e da aplicação da oratória. Tá? Pregadores também. Então, precisam mostrar que aquilo está ali e qual o valor daquilo para a alma humana. No nosso caso, isso se mistura com algo de transcendente, né? Então, tanto a retórica quanto a oratória são fundamentais para a homilética, porque não adianta você ter um tratado belo se não souber como externar aquilo. Bom, Deus tem uma mensagem, e aqui a gente começa a ver um pouco mais de conexão com coisas que a gente estudou desde o começo do ano. Vamos ler o primeiro todos juntos? Aí vocês acordam aí. O fato de o Deus da Escritura se revelar como um Deus com uma mensagem latente, o coloca de saída, em distinção clara e opositora aos demais pretensos deuses que cercavam o povo de Israel. Por quê? Porque nenhum Deus era verdadeiro, nenhum Deus falava, nenhum Deus comunicava, nenhum Deus revelava nada para ninguém. O caminho era do homem para as suas divindades. O Deus da Bíblia, o caminho é o inverso. É o Deus Todo-Poderoso que vem até o homem. Ele é que nos chama, ele é que nos resgata, ele é que mexe dentro de nós. A revelação começa, isso aqui é lembrete do primeiro modo. A revelação começa com Deus falando. E exatamente por ele falar, ele cria todas as coisas, pela fala. Lembra que a gente falou aqui do Logos? Logos era a expressão da fala de Deus. O Marcos hoje está com a camisa ali escrito Logos, né? Então,
É isso, é o discurso. Logos não é só a palavra, não é só o verbo, é também o discurso. Né? Tem a ver com a oratória, tem a ver com a retórica. É como se Deus discursasse e nesse discurso ele criava as coisas. Então Deus fala para repreender e promulgar os danos do pecado, mas logo em seguida ele fala para trazer a voz do perdão e mostrar o caminho da promessa da salvação. Essa é uma mensagem. E Deus fala, pela natureza, ele fala a todos. Lembram da revelação geral, né? E tem a revelação especial. Fala pela cruz aos eleitos, revelação especial. Fala como um sussurro nas fendas das montanhas, lembram do profeta? Não vou falar para você, com você de modo escandaloso. E passou como uma brisa, e ele queria ouvir, e ele falou como um cicio suave. Cicio é aquele vento bem levezinho que faz aquele... Isso é um cicio. Mas lá no Apocalipse ele vai falar como um trovão, né? Voz de trovão. O Deus cristão fala, paradoxalmente, sendo espírito, dizer que ele fala e que ele tem boca é uma antropopatia, porque ele, sendo espírito, ele não tem essas questões que são da natureza humana, né? E da forma humana. Mas nós atribuímos a Deus pela linguagem da própria Escritura, e isso é uma questão didática para nós entendermos quem é ele. Ou a antropopatia e o antropomorfismo. O antropomorfismo fala dessas questões físicas, e a antropopatia fala das questões inatas, da característica dos sentimentos, né? Deus ama os seus filhos, e isso é uma antropopatia, porque o amor de Deus não poderia ser definido como nós. Aliás, nem o amor humano a gente consegue definir direito, né? Fogo que arde, né? Mas não queima, e lá vem o poeta falando, mas é difícil de conseguir definir até mesmo na relação humana, né? Ok, é isso. A Escritura debocha dos ídolos, isso está lá em Isaías. A Escritura afirma que o Deus de Israel, e somente ele é quem fala. Então, nesses dois textos aí, nós vamos ver que, na verdade, existe um choque de percepção entre o Deus que não tem nenhum atributo físico como o nosso, ou seja, não tem boca, mas ele fala. Ao passo que os ídolos têm boca, você vê lá a boquinha lá do ídolo, mas ele não fala. Então, Isaías vai fazer um trecho de oposição entre essas duas características. Até aqui está tudo bem, gente? Tá ok? Vamos ler juntos? Porque o Deus da Escritura fala e assim se revela, a sua voz tem primazia sobre toda palavra e todo suspiro. A Escritura nos demonstra que a base de nosso relacionamento com Deus se dá necessariamente através da palavra. A fala de Deus é a base de nossa amizade e intimidade com Deus. E Deus nos comissiona a sermos porta-vozes da sua voz ao mundo. E isso é curioso, porque ele fala conosco, ele se revela, e depois que nós entendemos a sua revelação, ele diz: muito bem, ô Gesiel, você entendeu a minha revelação? Agora você vai falar para o mundo em meu nome. Átila, você entendeu? Agora você vai falar em meu nome. Marilene, você entendeu tudo que eu falei, Marilene? Agora você vai falar ao mundo em meu nome. É assim que Deus usa a igreja, para que nós falemos em seu nome, só que aí é que vem o cuidado. Para falar em nome de alguém, a gente não pode falar nem menos nem mais do que o alguém mandou falar, não é? Imaginem Deus, a gente não pode falar nem menos e nem mais. Tem que falar exatamente o que ele mandou falar. E aí está um problema do cristianismo, particularmente esse cristianismo evangélico. Não vou falar dos outros, vamos falar só da gente. Esse cristianismo evangélico do século 20, 21, ele resolveu falar coisas a mais e coisas a menos.
E existem advertências na Bíblia para a gente não fazer isso. Então, cada vez que a gente faz, a gente está pecando contra o Senhor. Tá? Se vocês lembrarem bem, Deus tinha falado alguma coisa com Adão. Adão, você pode comer de tudo, você só não come daquela árvore ali. Vocês lembram disso, né? Apareceu um ser lá no jardim que foi a serpente. A serpente não foi falar com Adão, foi falar com quem? Com Eva. E falou para Eva o quê? O que Deus te disse? Disse para você. Ela, ao invés de dizer, não, para mim não falou nada, falou com Adão. O que ela fez? Ela resolveu responder. Já começou errado. Né? Aí, quando ela responde, se você comparar com a ordem que Deus deu, você vai ver que ela acrescentou várias coisas. Não, Deus disse que a gente não podia comer nem tocar. Deus não falou isso. Deus falou que era só para não comer. Então, o que Eva fez foi acrescentar. Nós temos outros textos em que personagens bíblicos subtraem. E a Bíblia adverte com relação às duas coisas. Então, vamos avançar aqui. Deus tem uma mensagem. Samuel só conheceu Deus depois de ouvir a sua voz e ter a manifestação de sua palavra. Nós, assim como Samuel, só conhecemos Deus depois de ouvir a sua voz e de entender o que ele fala. Samuel precisou da ajuda do sacerdote, de Eli, porque ele ia e voltava. Deus chamando Samuel, ele corria lá no profeta, no sacerdote. Até que o sacerdote discerniu e falou, eu acho que Deus está falando com você. Quando você ouvir de novo o chamado, ao invés de você vir aqui correndo, você faz o seguinte, eis-me aqui. Ou seja, pode falar, estou ouvindo. E foi assim que Samuel começou a sua jornada, ainda criança, e foi até velho, ouvindo a informação de Deus. Mas ele só conheceu Deus ouvindo a sua voz. Hoje nós ouvimos a sua voz através da Escritura explicada aos nossos ouvidos. O Novo Testamento resume o projeto da fala de Deus. Deus falava na antiguidade através dos profetas, né? Através daqueles que Deus usava. Mas agora ele nos fala através do Filho. Oi? Do Filho. Ele nos fala através do Filho, que é Jesus Cristo. Então, ali, esses dois versículos de Hebreus 1 resumem o projeto de comunicação de Deus. Ele revelou toda a sua verdade, ele inspirou para que os autores sagrados deixassem o registro para nós, e ele disse, bom, eu precisei falar para vocês de várias maneiras diferentes ao longo da história. Agora isso acabou. Porque o Filho se manifestou, o ápice da revelação veio, toda a revelação se encerra nele. Então nós temos, Deus fez e depois disse, eu fiz desse jeito, ponto final. O apoio da teologia e da oração. Não há outro meio para a gente entender a palavra de Deus, sendo realmente a palavra de Deus, a não ser crendo nela e partindo de pressupostos conservadores. O que quer dizer isso? Não estou falando para você virar xiita, mas eu estou falando, se você for um progressista, se você aderir a teologias esvaziadas de ortodoxia, você não vai crer na palavra de Deus, você vai crer em outra coisa. A gente não precisa atualizar a Bíblia, tá? Não tem por que atualizar a Bíblia. A Bíblia ela vai ser a mesma, inspirada, inerrante, suficiente, até Jesus voltar. Depois disso, ela não vai ter mais função, porque nós estaremos na presença de Deus diante do próprio Logos. Né? Então a gente não vai mais precisar da Bíblia. Ela cumpre a sua função junto ao tempo da história da redenção. Terminou essa história, ela também não tem mais finalidade. Tá? Sem crer que a Escritura é inerrante, suficiente, revelada, eficaz, etc., é crer que é possível fazer alusões e interpretações que sejam de conveniência com a cultura e com o tempo da história em que ela é aberta e exposta. Então, vamos lá, porque no nosso tempo, sabe, vamos trabalhar questões da cultura dos nossos dias, travestindo essas questões de cultura em terminologia bíblica. É o contrário.
Nós temos que olhar para a cultura com as lentes da palavra de Deus e não o contrário. Tá? Senão a gente vai ter uma vida espiritual relativizada. Qualquer coisa serve. O método histórico crítico. O histórico crítico é um método que faz com que a gente olhe para a Escritura de forma seca, não espiritual. Tá? Trocando em miúdos, a gente já falou um pouquinho disso em outros tempos, mas, por exemplo, milagres não existem no modelo, no método histórico crítico. Ah, o povo passou pelo mar? Bom, deixa eu estudar se naquela região havia ventos muito fortes, tal, aí alguma coisa aconteceu. Eu tenho que ter uma explicação científica e natural para tudo na Bíblia. Obviamente, eu não vou ter explicação científica para alguém ressuscitando, muito menos para Jesus. Então, quem adere ao método histórico crítico, por exemplo, não crê na ressurreição de Cristo, não crê no nascimento virginal de Cristo, não crê na existência da Trindade Santa, não crê na necessidade de salvação. Todas essas coisas são rejeitadas se você adere ao método histórico crítico, que é o método por excelência abraçado pela teologia liberal, que é um câncer no meio da igreja. Tá? Jonathan Edwards, famoso pastor, testifica que era, aqui abro aspas, né? Um jovem de talentos notáveis que tinha conhecimento extraordinário de homens e coisas, tinha habilidades raras de eloquência, tinha muito conhecimento de teologia e era verdadeiramente, para uma pessoa tão jovem, extraordinariamente santo e profundo conhecedor de todos os assuntos relacionados com a religião experimental. Nunca conheci, agora já é Bounds falando, nunca conheci um da mesma idade que ele que tivesse noções tão claras e apuradas da natureza e essência da verdadeira religião. Seu modo de orar era quase impossível de se imitar e raramente cheguei a conhecer uma pessoa que o igualasse. Seu conhecimento era considerável e tinha dons extraordinários para o púlpito. Isso é M. Bounds, quem está no clube de leitura dos homens, foi aquele livrinho obrigatório sobre oração. Esse livrinho a gente é do mesmo autor, tá? Foi um ministro metodista ou congregacional do século XIX, se não me falha a memória. Teologia e oração. Sem essas duas coisas, a gente não consegue ter boa exegese nem boa homilética, tá bom? Se você me perguntar quais as ferramentas que você precisa para fazer uma boa interpretação do texto, é claro que todas essas ferramentas vão ser úteis, mas se você não tiver nenhuma delas, se você souber ler e tiver o afinco de orar, você vai. Tá? Talvez você demore um pouquinho mais, mas você vai. Porque a Escritura não foi deixada, prestem atenção, a Escritura não foi deixada por Deus para que pessoas com talento acadêmico, pessoas com capacidade cognitiva acima da média, apenas elas tivessem acesso. Não, a Escritura foi deixada para que todo filho de Deus pudesse inspecioná-la, aprender o que ela diz, e para isso é necessário a leitura, a reflexão e a oração. As outras ferramentas que nós estamos dando para vocês esse ano são para ajudar nisso. Tá? Mas se você não tiver nenhuma delas, se você ler e orar, meditando na palavra de Deus, o Senhor fala com a gente, porque isso vem da iluminação do Espírito. Tá? O apoio da teologia bíblica. É muito comum a gente falar de teologia sistemática. Nós temos bem menos textos, livros, né, de teologia bíblica em português do que de teologia sistemática. Qual é a diferença? A teologia sistemática divide o conhecimento teológico em assuntos. E você vai estudando sobre Cristo, sobre a igreja, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a regeneração. Você vai estudando.
desculpem, você vai estudando temas da teologia. Qual é a diferença dessa teologia sistemática para a teologia bíblica? A teologia bíblica vai achar esses assuntos não por dividi-los, mas por ver na Bíblia onde é que eles estão. Tá? Trocando em miúdos é isso. Teologia sistemática, você arruma a verdade e você acha na Bíblia. Teologia bíblica, você vai para a Bíblia e ali você acha essa verdade, aí você traz à luz, traz à discussão, traz ao compartilhamento, tá bom? Então a teologia sistemática vem de fora para dentro, teologia bíblica vai de dentro para fora. Trocando em miúdos, tá bom? Se for possível, termos uma boa teologia bíblica, e a gente vai se perguntar sempre, como o Evangelho afeta a minha compreensão desse texto? Como é que o Evangelho fala para mim disso aqui? Como o meu texto anuncia ou reflete o Evangelho? Se você não tiver uma teologia bíblica e não tiver como ter acesso, essas perguntas serão respondidas pela própria Bíblia. A Bíblia responde à Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Como eu falei para vocês, essas orientações externas de material são auxiliares, mas não são, vamos dizer assim, tão fundamentais que você não possa entender sem elas. Sempre o Novo Testamento vai ser a nossa orientação. Por quê? Porque o Novo Testamento trouxe luz a toda a sombra do Antigo Testamento, tá bom? Então, mesmo que nós estejamos no Antigo Testamento, como é que o Novo Testamento manifesta a redenção, por exemplo, a partir daquele texto? Você pega um profeta menor, eu falei de Amós, né? Você pega Amós, você vai ler até o capítulo 9, é só desgraça. Desgraça, 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 castigo, castigo, castigo. Escravidão, escravidão, escravidão. Só tem desgraça. Quando você chega nos últimos 5 versículos do livro, aí tem uma promessa de redenção. Aí você fala assim, puxa, 9 capítulos e meio de desgraça e meio capítulozinho de redenção. Não, a redenção estava em todos os elementos, desde que você faça conexão da Bíblia com outros trechos que vão interpretar aquilo. Tá bom? É assim que funciona. Boas conexões com o Evangelho, era isso aí que eu estava falando para vocês, né? O que a gente vai procurar lá no Evangelho, no Novo Testamento? O cumprimento das profecias. Aí a gente vai começar a entender essas profecias de modo mais pontual. Isaías, Ezequiel, Zacarias. O que essas profecias querem dizer? O Novo Testamento já começou a nos ajudar, porque a gente vai ver ali o que está acontecendo. Deus meu, por que me desamparaste? Isso tem a ver com aquele salmo. Então, eu vou entender melhor o salmo, porque Jesus foi falar isso. Então, qual é a conexão que eu tenho? As questões históricas, os temas, as analogias, que são as comparações que a gente pode fazer. Enfim, os episódios. Jesus está no caminho de Emaús. Vocês lembram desse trecho? Jesus está no caminho de Emaús, ele encontra 2 discípulos que não o reconhecem, deviam ser daqueles 70 ou dos outros menos próximos. Jesus começa a conversar com eles. Vocês já prestaram atenção no que Jesus fala? O próprio texto diz que ele discorreu tudo que os profetas falaram dele. Ele foi contando. O profeta fulano falou assim, assim. O texto ali não diz o quê, mas diz que ele foi para o Antigo Testamento e começou a trazer as palavras de profecia a respeito dele. Chegaram lá na estalagem, na hora que ele partiu o pão, diz o texto que os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Aí eles falam, por isso que ele estava falando assim, assim, assim. Onde é que Jesus foi buscar a informação que ele precisava dar para os discípulos? No Antigo Testamento, na Bíblia. O apoio da teologia sistemática, não a bíblica agora, a sistemática, ela preserva a fé, ela ajuda a conectar o evangelho em gêneros específicos, ou seja, eu estou lendo um texto de poesia. Como é que eu conecto o evangelho à poesia? Tem um jeito.
Como é que eu conecto o evangelho a uma narrativa histórica, como Josué, por exemplo? Tem um jeito, tá? Não é o mesmo jeito. Então, a teologia sistemática nos ajuda. Aperfeiçoa a habilidade de comunicação com não cristãos. Tanto a bíblica quanto a sistemática. Mas a sistemática, como ela arruma o pensamento, você já pode pensar dali e se preparar para ter uma fala mais direta. A mensagem é o que tem o poder de Deus concentrado para a ação do Espírito Santo. A palavra de Deus esmiuça por seu eterno e total poder. Entendemos, cognição, entendemos que tudo foi criado pela força do poder de Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 11. O que vemos com detalhamento nos capítulos 1 e 2 de Gênesis e comparamos com assombro com João, capítulo 1. Para você entender bem Gênesis 1 e 2, você precisa entender João, capítulo 1. Se você partir do método histórico crítico, você não vai acreditar nos 11 primeiros capítulos da Bíblia. Não tem como acreditar se você partir do método histórico crítico. Logo, não tem como acreditar em João capítulo 1. Logo, não tem como acreditar na vinda do Filho de Deus, nem na expressão de poder do próprio Deus. Logo, é melhor fazer outra coisa da vida, né? Deus manipula com formação física do homem, mas é com o seu sopro, ou seja, Deus arrumou, né, o que está escrito lá, mas é com o seu sopro, o que é espantosamente ligado à palavra de Deus no Salmo 33, 6, num paralelismo poético de rara beleza. A mesma figura de linguagem do sopro que cria também se vê na ira e destruição, quando Paulo diz que Jesus matará o iníquo com o sopro da sua boca. Está lá em 2 Tessalonicenses. Tudo isso juntamente com a imagem da espada, que é a palavra e que também aparece saindo da boca do Senhor. Apocalipse 19. Nada mais representam para nós que a própria palavra de Deus em plena ação. Ou seja, a palavra de Deus ela vai ter todo o poder que Deus quer concentrar nas determinadas e nas específicas ações dele, e isso para o cumprimento da sua própria vontade. Nós somos instrumentos de Deus para isso, tá? Pelo menos para alguma parte dela. E a mensagem precisa ser exposta. A pregação que nós defendemos é a pregação expositiva. Porque ela é mais santa que as outras? Não, ela é menos perigosa que as outras, tá? Então, se você conhece aí um pastor que é piedoso, não, ele só prega sermão temático. Mas ele é piedoso? Ele saiu da Escritura? Ele fugiu da Bíblia? Não. Então, amém. Tá? A gente não vai jogar pedra só porque ele não é expositivo, não. Mas a pregação expositiva é a menos perigosa, porque ela depende 100% de termos todas as informações dentro do próprio texto bíblico. Enquanto que a temática, por exemplo, ou a tópica, são pregações que podem passar por parte da minha interpretação. Se a pessoa é muito crente, é piedosa, ela vai ter cuidado nisso. Mas o coração do homem é sempre enganoso, né? Por isso que nós defendemos o sermão expositivo, tá? A pregação precisa expor a palavra de Deus para que a gente possa ser enriquecido. Não é necessário pregar verso a verso. O Augustus Nicodemos, ele prega verso a verso em vários sermões. Maravilha. É muito bom pregar verso a verso? Claro. Tá? Mas demanda tempo. Por exemplo, uma igreja que precisa ser informada de grandes porções da Escritura, se o pastor, o pregador principal, trabalhar verso a verso, um livro como Gênesis, por exemplo, que nós trabalhamos um ano aqui, durante um ano, ele vai levar 5 anos, 6 anos. Não estou brincando, não, é isso mesmo. São muitos capítulos. Tá? Então, o que acontece? Seria ótimo, mas aquela membresia não teria, durante muito tempo, contato com outras porções da Escritura. Tá? É só isso. Então, precisa? Não. Mas é bom? Claro que é bom. Tá? Não é necessário pregar todos os livros da Bíblia em sequência. Eu não preciso começar em Gênesis e terminar em Apocalipse. Mas
nós aqui na nossa igreja adotamos o que a gente chama de Lectio Continuum, ou seja, nós pregamos os livros da Bíblia, mas não necessariamente na ordem em que aparecem na Bíblia, tá bom? Como é que o pastor Joel escolhe os textos que vão ser pregados no ano seguinte? Vocês já notaram que lá embaixo tem um calendário das pregações do ano todo, né? Todo mês de outubro eu apresento para o conselho as pregações do ano seguinte inteiro, todos, até dezembro. Por que que eu escolhi aquele livro? Vendo a igreja, vendo a necessidade da igreja, conversando com o conselho, a gente chega a um ponto, um denominador comum, e aí eu apresento o planejamento daquele texto, tá bom? Outra coisa que a gente faz, a gente fica alternando Antigo e Novo Testamento. Sempre alternamos os dois testamentos. Só teve uma exceção, Hebreus. A gente pregou só Hebreus. Porque Hebreus fala tanto do Antigo Testamento que não foi necessário ir lá, tá? Não torna outras formas de pregar práticas ilegítimas. Eu já falei para vocês, né? E aqui é o nosso último slide de hoje. Não é uma sequência de palestras para passar informação teológica. Sermão expositivo, sequencial. A gente tem que ter cuidado para não virar uma exposição de EBD. EBD é outra coisa, tá? Não precisa se caracterizar por estilos ou formas específicas. Eu posso pregar expositivamente do meu jeito, o Lucas do jeito dele, o Marcos do jeito dele, o Cauã, um dia que ele for pregar, vai pregar do jeito dele. Cada um vai pregar do seu jeito. Senão, daqui a pouco a gente está com o mesmo trejeito, mesmo tipo de boca, todo mundo igual aqui no púlpito. Tá? Isso não faz sentido. Não precisa, não se torna seca nem deixa de ser evangelística só porque a gente prega na sequência. Pelo contrário. Eu estou pregando um capítulo, ele fala sobre o pecado, o outro fala sobre adultério, o outro fala sobre a bênção de estar sob a guarda de Deus, o outro fala sobre a família, porque a Bíblia é rica. Os assuntos vão se desdobrando e a igreja vai recebendo os diversos assuntos. A principal característica da pregação expositiva é a habilidade de pregar apenas a Escritura, que é a base de tudo, e descortinar no trecho pregado Cristo como tema recorrente e central para o qual sempre aponta. Tá bom? Vocês já notaram que todo sermão nosso precisa falar da questão do pecado e do arrependimento? Vocês já notaram isso? Porque a gente não pode pregar sem apontar para a redenção. A Bíblia inteira fala da redenção. Tá? Então, é por isso que é necessário, para sermos fiéis, a gente precisa falar. Tá? Só que aí a gente aqui não acende uma luz neon. Está na hora da redenção. Não, você tem que prestar atenção. Tá bom? Ok, corri bastante, mas cheguei no final. Perguntas?